E aí, pessoal, beleza? Terceira aulinha aí sobre o início da colonização, dando continuidade. A nossa aula agora é sobre o governo geral, tá? O governo geral, ele durou de 1549 até basicamente 1572. Então, pessoal, vamos só dar uma breve revisada. Capitanias hereditárias fracassaram, mas diante desse fracasso, o rei pensou, gente, o que eu vou fazer? Ele e os conselheiros dele, né? Ele não pensava sozinho naquela época. O que a gente vai fazer? Os donatários estão lá, as terras estão lá, tem terras que estão prosperando, né? Outras que não. A gente precisa resolver esse problema. Ele instituiu o governo geral, ou seja, ele mandou alguém de sua confiança para representá-lo no Brasil, beleza? Então, isso foi uma tentativa de centralização político-administrativa. Se a gente for ver o tempo que ficou ali, basicamente foi o que mais deu certo naquela época, tá? Então, o rei, ele nomeava quem? Um governador geral. Esse governador geral, ele tinha os seus auxiliares, tá? Que era quem? O ouvidor-mor, que cuidava da justiça, o provedor-mor, que cuidava das finanças, não esqueçam de anotar esses três nomes, pessoal, e o capitão-mor, que cuidava da parte da segurança dos militares, ok? Então, segurança das aldeias não, das capitanias hereditárias. Lembra que a gente falou na outra aula que as capitanias hereditárias estavam sofrendo com a hostilidade indígena? Então, basicamente, o capitão-mor cuidava dessa parte. Onde ele sabia que tinha índios se rebelando, ele ia lá, ele colocava uma tropa, né, os seus guardas e resolviam a situação. Então, o primeiro governador geral do Brasil, quem foi? Gente, questão de prova, isso muito típica, muito clássica de Enem, tá? Tomé de Souza. Tomé de Souza governou de 1549 até 1553, tá? O governo de Tomé de Souza, a gente pode falar que foi marcado por alguns acontecimentos. Um foi a fundação de Salvador, primeira capital do Brasil. Anotem isso. Em 1549. O segundo foi o aumento da produção de cana-de-açúcar. Era um produto valioso lá na Europa, né, que dava muito lucro para eles. Então, eles viram que nas nossas terras dava certo. Então, ele pensou, opa, todo mundo vai produzir cana-de-açúcar. Era a principal atividade aqui, tá? O terceiro fator que a gente lembra do governo de Tomé de Souza foi trazer os primeiros jesuítas para cá, com dois objetivos. Um era catequizar os índios. O outro objetivo era dar aulas, estudo, né, aos filhos dos colonos portugueses que estavam aqui nas capitanias. Vamos para frente, então. E por último, ele trouxe os primeiros escravos negros. Então, o governo de Tomé de Souza, ele é basicamente marcado por esses fatos que a professora citou. Anotem todos, tá? Agora, o governo de Duarte da Costa, ele foi de 1558, tá? 1553, desculpem, até 1558. Duarte da Costa, ele basicamente foi marcado por um governo muito instável, por instabilidades durante seu governo. Por quê? Ele pegou a bagunça que tinha lá do Tomé de Souza, principalmente a questão das invasões indígenas, da hostilidade, das revoltas indígenas, né? E isso se proliferou, ficou ainda muito marcado no governo dele. Mas o que ele fez de bom, digamos assim? Ele fundou São Paulo em 1554,
a qual, né, sofreu uma invasão francesa ali em 1555 e os franceses fundaram uma colônia, a colônia chamada Franca Antártica, tá, pessoal? Já vi questão de prova também trazendo essa questão da colônia, no Rio de Janeiro, beleza? Colônia Franca Antártica foi fundada no Rio de Janeiro. Basicamente, quem fundou essas colônias eram franceses, tá? Franceses huguenotes. Lembra lá na aula tem aí no canal, que fala sobre as reformas protestantes? Então, quem que eram os huguenotes, pessoal? Os protestantes franceses, conhecidos como huguenotes. Então, vamos seguir. O terceiro governo geral foi de Mendes Sá. Quais foram os principais fatos que aconteceram durante o governo de Mendes Sá? Simples. Primeiro, vamos à data. Então, foi de 1558, Mendes Sá, até 1572. Ele fundou o Rio de Janeiro em 1565, beleza? E ele expulsou os franceses do Rio de Janeiro em 1567, no governo dele, tá, pessoal? Então, Mendes Sá ficou marcado por isso. Mas, pessoal, lembrem disso, tá? Os franceses que foram expulsos do Rio de Janeiro, eles não saíram do Brasil. Eles foram para o Nordeste, depois eles não desistiram, beleza? E a criação das câmaras municipais. No governo de Mendes Sá, foi criadas as câmaras municipais. Isso ficou muito marcado, por quê? Porque criou-se um poder político local, tá? Então, marquem isso. Essas câmaras ficaram sob o domínio de quem, professora? Dos latifundiários, conhecido como homens bons. Beleza? Então, essa foi nossa terceira aulinha, encerrando o tópico de início da colonização, dos 5 assuntos que mais caem no Enem, mais recorrentes do Enem. Se inscreve no canal e teremos mais aula. Valeu!